Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 a 13, que diz: Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo é poder viver o caráter de Cristo, pois é somente nele que vivemos a sua palavra, nos comportamos como fiéis no amor, na fé e na pureza. Com esse entendimento é que caminhamos e nos lançamos inteiramente nesse universo chamado Evangelho. Pois o nosso nascimento, o nosso novo nascimento, nos faz sermos gerados novamente, fazendo com que os traumas, dificuldades, situações e circunstâncias, até mesmo aquelas feridas na alma, sejam todos absorvidos pelo poder de Deus que está em nós por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por isso que Isaías dá a direção sobre aqueles que servem ao Senhor em sua santidade, como descrito no livro de Isaías, no capítulo 32, versículos 3 e 4, que nos fala: Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. O caráter representa a soma de características e ações que temos dentro de nós, mas que são imutáveis, pois não é possível mudá-las conforme o ambiente ou as pessoas. Portanto, o caráter é formado por traços morais de uma pessoa que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. E a personalidade é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa pensa, sente e age. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Que você consiga expressar por completo a beleza de Jesus, revelando o caráter do Senhor através da sua vida. Mas, para que isso seja uma verdade e não um discurso, temos que permitir o Senhor transformar a nossa vida por completo, iniciando pela forma de pensar. O caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, aquilo que eu aquilo que eu considero correto, errado, permitido, proibido e assim por diante. Se eu aprovo aquilo que é definitivamente errado, então pode-se dizer que o meu caráter é defeituoso. Portanto, renovar significa mudar a maneira de perceber as coisas e a escala de valores. Por isso que vemos descrito na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, a seguinte afirmação: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, ao permitir a transformação do modo de pensar, temos também que permitir a transformação da conduta. O meu comportamento diante de outras pessoas manifesta o meu caráter. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos e desejamos. Ela se manifesta na relação com as outras pessoas.
O caráter de Cristo em nós é formado pela cruz. Não há outra maneira das marcas do caráter de Cristo serem formadas a não ser pela cruz. Como está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz opera em nós para nos moldar e nos ensinar a vida no Espírito. Antes de conhecermos o poder e a glória, temos que ser tratados pela cruz de Cristo, pois, quanto mais alto Deus for nos levar, mais tratamentos precisamos ter em nosso caráter. Por isso, as pressões e tentações aumentam à medida que aumentamos nosso relacionamento com o Senhor, para que sejamos fortalecidos para a guerra contra o mundo espiritual e o pecado. A cruz traz maturidade espiritual e emocional. E diante dessa transformação, temos que ficar atentos na diferença entre caráter e dons. Existe uma distorção que tem assolado a Igreja do Senhor durante os séculos: a valorização dos dons em detrimento do caráter. Um dom é uma dádiva de Deus. Ele os concede a todos indistintamente. Por isso, nos dias que se passaram e nos dias atuais, vemos pessoas deixando inteiramente seu relacionamento com o Senhor para poder dar atenção e devoção aos dons de várias outras pessoas ou até ao seu próprio dom. Entenda bem, os dons atraem os homens, mas o caráter atrai a Deus. Se nascemos de novo, temos que deixar nosso caráter ser transformado em Cristo, para desfrutarmos de seu amor, seu poder e sua presença. Temos que conhecer quem somos através da palavra de Cristo. Ter um coração ensinável. Sermos transformados no modo de pensar. Mudar nosso comportamento, nossa conduta. Ter a revelação de que as pressões devem ser compreendidas na cruz. Pois caráter atrai a Deus e dons atraem a homens. Que você, hoje, mergulhe nessa profundidade de ter este relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, não dependendo daquilo que falam, pois a palavra já foi liberada. Mas agora, ter fé e crer naquilo que o Senhor te prometeu, te ensinou e te instruiu. Essa é a verdade que tem que ser agora praticada. Porque não adianta ouvir ou não adianta crer para os outros se você não crer para você. Esta é a hora de você começar a crer, mas para a sua vida. Então a palavra já foi liberada para você. Só creia, caminhe e faça aquilo que o Senhor te ordenou. Viva esse novo nascimento e esteja no lugar da obediência, pois em Cristo tudo se fez novo, e a cada acontecimento e cada situação são para abrirmos os nossos olhos espirituais e enxergarmos a sua glória e vivermos a sua presença, pois fiel é aquele que prometeu. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por mais este dia e pelo este fôlego de vida, para que a cada atitude nossa, cada pensamento, cada ação, o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Desde já, Pai, cancelamos, anulamos, repreendemos, expulsamos todo tipo de ação do inimigo. Alerta-nos, dá-nos, Pai, a estratégia, mostra-nos, Pai, abra os nossos olhos espirituais para podermos enxergar tudo aquilo que está acontecendo em mais este dia, mas que nós não possamos permitir os milindres ou até mesmo as setas do diabo, Senhor, chegar, Pai, e diante de coisas tão pequenas, poder, Senhor, perder aquilo que o Senhor quer fazer, quer ensinar e quer nos instruir a mais este dia. Que desde já todo este mal seja lançado fora em nome de Jesus. E que o seu reino venha, e que o Senhor nos livre, Pai,
a cada dia mais de todo este mal, de toda esta tentação. E também, Pai, coloque o pão na mesa daquele que necessita, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Que não falte o pão na mesa, Pai, destes irmãos, ó Senhor. E que a sua glória seja manifesta em tal intensidade que todos, Pai, possam enxergar e ver que só o Senhor é Deus. Pai, fortaleça aquele, Senhor, que está, de repente, Pai, com algum tipo, Senhor, de sobrecarga. Que ele entenda, Senhor, que essa sobrecarga tem que ser agora colocada novamente no lugar dela. Que ele somente carregue aquilo que o Senhor assim preparou para ele. Que agora todo este peso seja lançado fora em nome de Jesus. Que esta unção, esta presença seja sobre a vida deles, despedaçando todo esse jugo. Que eles deixem de ficar presos nas coisas que não são, para que a sua verdade, o seu evangelho e o seu caráter, Senhor, sejam forjados neles, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a sua presença seja tão real, a ponto de todos ficarem, Senhor, impactados mediante a sua face, a sua glória e a sua presença. Somos gratos a Ti por mais este dia, Pai. Obrigado pela sua presença. Dirija, Senhor, os nossos passos, palavras, pensamentos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja, Senhor, sim, seu nome seja, Pai, glorificado, exaltado e engrandecido através das nossas ações e das nossas atitudes, Pai. Muito obrigado, Senhor. Coloque as palavras em nossos lábios. Direciona-nos para tudo que nós temos que fazer. Vá à frente de tudo, Pai, para que nada, Senhor, nada, Pai, ou em nada, Senhor querido, seja por impedimento. Antes tudo, Senhor, seja para a glória do seu nome. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.